Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje, para nossa reflexão, eu quero trazer uma passagem que tá falando muito ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Diz assim, em Gálatas 6. Olha o título dessa palavra: Façamos o bem a todos. Irmãos, se alguém for surpreendidos em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, que agora o Senhor venha falar às nossas mentes e corações, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja para cada uma das nossas vidas, Senhor, das vidas que vão ouvir este devocional. Venha cuidar de nós, meu amado Deus. Toda honra, graça, glória e louvor seja dado a Ti sempre, porque sem Ti eu não sou nada e eu não posso nada, Senhor. Então toda honra seja dada a Ti, Senhor. Para a nossa vida, amados, estes versículos de Gálatas 6 são um presente de Deus. Porque logo no começo ele já fala assim, ó, irmãos, geralmente a gente ouve muito, né, e fala muito o lado B desse versículo, que é, né, o que está em pé, cuide para que não caia. É uma instrução de Deus também, mas o lado A também é uma instrução, que fala assim, ó, se tem alguém em pecado, né, se alguém pecou, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Ou seja, nós devemos ajudar esta pessoa que está em pecado a levar ela para a luz, para não pecar mais. E ajudar ela a se reerguer, já que houve essa questão do pecado. Porque, amados, todos nós pecamos. Até em pensamento a gente peca. Então, nós temos que ter misericórdia, sim, dos nossos irmãos e ajudar eles quando fizerem isso. Só que Deus, ele deixa essa instrução do lado B. Olha, cuidado. Cuidado para quê? Para que você também não peque conforme essa pessoa. Então, esteja firme para ajudar essa pessoa no pecado cometido. Para que você não venha se contaminar com o pecado e pecar também. Daí vão ser duas pessoas que caiu naquele pecado. Mas que nós venhamos ajudar com gentileza, com amor, quando nós soubermos que alguém pecou e que nós venhamos a levá-la para a luz. Aí o Senhor, ele fala assim, ó, e leve os fardos uns dos outros. Na verdade, Paulo, né, com a instrução do Espírito Santo, ele nos instrui a esse capítulo, esses versículos. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpra a lei de Cristo. Porque o Senhor, ele fala, ajude uns aos outros, cuide uns dos outros. Isso é tão sério, meus amados, que a palavra de Deus fala assim, ó. Como que você fala que você me ama? Ou seja, nós falamos que nós amamos a Deus, a quem nós não podemos ver, se você não consegue ajudar o seu irmão a quem você pode ver. É isso que o Senhor ensina para nós. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, ou seja, examine os seus atos. Olha, os meus atos, eles são atos bons ou eles não são bons? E assim,
que nós venhamos, né, a ver se nós podemos se orgulhar dos nossos atos e não nos compararmos a outras pessoas. Porque nós temos que cuidar de nós temos que cuidar da nossa vida. Não da vida dos outros, não o que os outros estão fazendo. E daí sim a gente avaliar, eu posso me orgulhar disso ou não? Se eu não me orgulho, então que eu mude. Que o Espírito Santo, ele testifique em nós, meus amados, o que ele deseja mudar em nós, para o nosso próprio bem. Que a palavra de Deus também fala que Deus, ele corrige ao filho a quem ele ama. Então, se tem coisas que nós devemos mudar em nossas vidas, o Espírito Santo, ele nos mostra isso. E que nós venhamos a ser obedientes para mudar. E se tiver tudo bem, tudo ok, glória a Deus, né? Que o Senhor continue nos instruindo no caminho. E aí falam, e cada um deve levar a sua própria carga, ou seja, cada um olhe para a sua própria vida. Cuide de si. E o que estará sendo instruído, quando acontecer coisas boas, que venha compartilhar aquela pessoa que está instruindo, ou seja, muitas das vezes a gente tem pessoas que nos ajudam na nossa fé, pessoas que nos pegam pela mão, pessoas que oram conosco, pessoas que jejuam conosco. Então, quando acontecem os milagres, as bênçãos na nossa vida, que nós não venhamos a nos esquecer de compartilhar com aquelas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão conosco na nossa caminhada de fé. E os nossos testemunhos também vão ajudar essas pessoas a aumentar a sua fé. Porque, olha, Deus ouviu sua oração. Muito obrigada. Obrigada por me ajudar, obrigada por me instruir, obrigada por cuidar de mim. E o Senhor realizou o milagre. E Deus seja louvado por isso. Porque eu sei que você estava orando por mim. Então Ele fez também. Então que nós venhamos a não se esquecer das pessoas e compartilhar as coisas boas da nossa vida, das pessoas que nos ajudam na nossa caminhada de fé. E outra coisa, amados, ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes. Por quê? Porque eles pagam um preço muito alto por nos instruir e por nos ajudar na nossa caminhada de fé. Então, ore por eles, ore pelo ministério, ore pela família. Que da nossa boca não saia nada que não agrade a Deus para falar de pessoas nenhuma, e principalmente dos homens de Deus. Olha, Davi, ele teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. E ele falou assim, longe de mim tocar no ungido de Deus. Então não cabe a nós. Amados, não cabe a nós, independente do que as pessoas façam. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós nada. Isso vem de Deus. E aqui fala também, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amados, não negocie sua salvação. Não negocie. O que a carne ela pode nos oferecer, por mais prazeroso que seja, é momentâneo, é só aqui. Já vai passar. Agora, o que nós produzimos no nosso espírito, isso traz a vida eterna para nós. Então, que o Espírito Santo ele nos instrua a fazer o correto, o certo para nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós sejamos fortes e resistentes às tentações da carne, para que nós não venhamos a pecar. E quando temos que fazer isso todo dia, porque todo dia vai ser oferecido banquetes que a nossa carne vai querer. E o nosso espírito, é nós que temos que buscar alimentar o nosso espírito, cuidar da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, para que nós venhamos a conquistar a vida eterna. E aí, olha só que maravilhoso no versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Glória a Deus por isso. Então, assim, não se canse. A nossa recompensa, ela não tem que vir de homens, ela virá do céu. O Senhor, Ele vê os nossos atos, Ele vê as nossas atitudes. Então, assim, não pense você, não, eu serei, até mesmo porque isso é uma coisa da carne, não é algo do nosso espírito.
quando nós venhamos a fazer coisas aqui nessa terra, para que nós venhamos a ser reconhecidos. Não. Então, não se canse de fazer o bem. Mesmo que você pense assim, mas eu não sou reconhecida, eu não sou reconhecido. Saiba que a sua recompensa não está aqui. Ela vai além daqui na eternidade. Então, não queira ser reconhecido aqui. E não desanime. Porque se você desanimar na caminhada, você não vai receber o que Deus tem preparado para a sua vida. Um dia eu estava ouvindo uma ministração e a pessoa falou bem assim: olha, lá no céu seremos surpreendidos. Por quê? Porque lá vai ter um quarto. Você imagina que vai ter um quarto e vai estar cheio de presentes. E nesse quarto, cheio de presentes, teria tantas coisas que nós receberíamos aqui nessa terra que nós não recebemos. Por quê? Porque muitas das vezes não pedimos. Porque muitas das vezes não fomos obedientes à palavra de Deus. Porque muitas das vezes desanimamos. Por isso que não recebemos. A palavra, ela nos instrui, né? Que nós, na verdade, não pedimos e ainda quando pedimos, pedimos mal. Então, que Deus ele venha ter misericórdia de nós e que Ele venha derramar sobre nós tudo que Ele tem para as nossas vidas aqui ainda. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E não se canse de fazer o bem, porque, como eu falei, a sua recompensa, ela não precisa ser terrena e ela não será terrena. Ela será eterna. Ainda que você não receba as coisas aqui nessa terra, você vai ter um galardão te esperando lá no céu. Pelos seus atos, pelas suas atitudes. E não se esqueça, amados, a nossa recompensa, ela não a nossa salvação, ela não é pelas obras. Ela é pela graça de Deus. Porém, a palavra de Deus também nos instrui que a fé sem obras, ela é morta. Então, nós temos que ter as obras. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, amados, amadas, queridos, queridos que me ouvem, que o Senhor ele venha nos instruir, que Ele venha nos ajudar, que ainda quando a gente achar que nós não somos merecedores, porque realmente nós não somos merecedores, que nós não venhamos a desanimar. E que tudo que o Senhor ele tem para minha vida e para sua vida, isso venha acontecer. Escuta um pouquinho, só um pouquinho, rapidinho, desse louvor. Mas mesmo assim, meu amor, mas mesmo assim, meu amor, mas me perdoou, Ele me perdoou. Amados, a gente já tem a nossa salvação. Tudo que o Senhor poderia fazer para mim, para a sua vida, Ele já fez. Então, tudo que a gente faz, amados e amadas, já é pela graça e misericórdia do Senhor. Tudo que Ele poderia nos dar, Ele já fez por nós naquela cruz. Só que ainda assim, Ele não condena. No lugar da nossa morte, vida, Ele nos deu, Ele nos entregou. Que nós venhamos a fazer isso uns com os outros também, meus amados. Que você medite nisso hoje, os nossos pecados Ele levou. E quem somos nós para julgarmos uns aos outros e não ajudar quando necessitam? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo Ele toque em você hoje, que Ele fale com você hoje, que Ele entregue para você tudo que você necessita, que Ele deseja que você faça e se cumpra nessa terra. Em nome de Jesus eu peço. Aleluia. Glória a Deus. Então que nós venhamos a ser receptíveis à sua palavra, ao que Ele tem para mim, ao que Ele tem para a sua vida. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te instrua, que Deus guarde você e a sua casa. No nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Glórias a Deus.